O Split Payment, na verdade, não é um imposto, é uma forma de pagar o imposto. Quais são os erros mais comuns que os empresários podem cometer, né, para se adaptar nessa retenção? O que isso pode impactar na saúde financeira da empresa? Tá. Qual que é o erro que os empresários, muitas vezes, precisa estar muito a par dessa situação? É estar muito online com a contabilidade. Quais os sinais indicam que uma empresa ainda não está totalmente preparada para esse novo cenário tributário? Ela não tem aí um fluxo de caixa projetado, ela não tem um plano de orçamentar o futuro. Essas empresas vão sofrer demais com a reforma tributária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AroCast, hoje com o nosso CEO Cristiano Aro e a Maria Laura para falar sobre as novas mudanças do cenário tributário aí, né, que a gente está entrando agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, Split Payment, é um assunto que tem gerado muita dúvida, né? Só que tem muita fake news também que está acontecendo aí nas redes sociais, então fica um pouco esperto por essas questões. O Split Payment, na verdade, não é um imposto, é uma forma de pagar o imposto, tá? Existe aí na reforma tributária para 2028, para 2029, a implementação do Split Payment. O que é isso? É nada mais um sistema, é uma sigla inglesa, né? Split de expelir, de separar, de organizar, Payment de pagamento. Então, separar, organizar pagamentos. O que acontece? O governo, obviamente, sempre aí está dando alguns passos à frente para não só arrecadar, mas ser o primeiro a receber os seus impostos, né? O Split Payment ele vai estar acoplado junto com o banco. Como funciona isso? Por exemplo, a gente faz uma prestação de serviço lá, emite uma nota fiscal lá de R$10 mil. Na hora que o cliente paga esses R$10 mil para mim, o banco vai pegar com o Split Payment, média de 14, 15, depende da empresa, 20%, já vai separar na entrada esse dinheiro e vai repassar direto para a Receita Federal. E a diferença, ela libera isso para o cliente final, né? Então, a ideia do governo é antecipar os seus pagamentos. Por que o pessoal faz muito hoje? É muito comum. Eu também oriento o pessoal a fazer isso, né? Eu tenho uma dificuldade de caixa. O que eles fazem? Deixa de pagar imposto. Daqui 6, 7 meses, faz um parcelamento, paga com taxa Selic, e em vez de ele tomar dinheiro no banco, ele usa o dinheiro do governo para colocar na empresa. O governo vai cortar isso, de uma forma que, quando você recebe o seu produto e ou o seu serviço, o Split Payment já vai separar qual que é a cota parte do governo, já vai mandar diretamente para o governo, por isso que é Split de expelir, de separar, diretamente para o governo, e o resto vai liberar para a empresa. Essa que é a ideia do governo, tá? Então, existem muitas empresas hoje que têm muitos impostos em aberto, que não pagam, que muitas vezes usam o dinheiro do governo para caixa, e é muito comum, eu já fiz isso no passado, só que o governo quer, de fato, cortar essa situação, implantando o Split Payment, né? Existem várias particularidades do Split Payment, como é algo que vai ser implantado em 2028 para 2029, não vamos entrar muito na questão técnica, porque vai ter algumas alterações, tá? Entretanto, é uma realidade que deve ser implantada nos próximos anos. Quem lembra, quando emitia nota fiscal de papel, e ele lembra, vai vir a nota fiscal eletrônica. Quem lembra, daqui 1 ano tem a nota fiscal eletrônica. Demorou 8 anos para implantar. Né? Demorou 8 anos para implantar. Então, isso vai acontecer. Eu não acredito que aconteça já em 28, por algumas particularidades técnicas, efetivamente. Mas é algo que o governo já está pensando para implementação e, de fato, conseguir ser um dos primeiros para receber aí os seus impostos antecipadamente. Você está com o fornecedor em aberto, você está com funcionários em aberto, não importa. Vai cair o dinheiro no banco, automaticamente já vai tirar aquela cota à parte e vai passar isso para o governo, o ente federal, e vai liberar o restante para você, já na fonte. Essa que é a ideia do governo. Em tempo real ali. Agora tem uns fake news, rapidinho, tem uns fake news aí dizendo que já vai ser para o próximo semestre, que já está em andamento. É tudo pessoas que estão vendendo dificuldade para depois vender uma facilidade. Fique esperto, não é para agora, vai demorar um certo tempo ainda para ser implantado isso. Tá. Tem 2 perguntas aqui que dá para eu fazer em uma só, que eu acho que elas se casam. Quais são os erros mais comuns que os empresários podem cometer, né, para se adaptar nessa retenção? E o que isso pode impactar na saúde financeira da empresa? Tá, são 2 situações. Qual que é o erro que os empresários, muitas vezes, precisa estar muito a par dessa situação? É estar muito online com a contabilidade. Por quê? Nessa época vai existir a contabilidade assistida. Porque assim, o governo não sabe quantos impostos que eu pago. Então, por exemplo, eu recebi uma nota fiscal. E eu fui lá e o governo reteve 20% dessa nota fiscal. E se eu não tenho uma contabilidade muito bem alinhado com esse parâmetro, eu posso entender que esse 20% está certo e deixo quieto, ou não.
Eu entendo que não é de 20%, é 18% que tinha que ter pago de impostos. E aí eu tenho que fazer uma contabilidade assistida, mostrar isso para o governo, para que eu tenha depois essa reparação desse valor no futuro. Se é concreto que está na dúvida ainda ou não, ou se vai retornar o dinheiro, que é uma forma técnica, como eu comentei agora há pouco, a gente não tem a informação completa ainda. Mas é estar muito bem amparado com a contabilidade versus com o administrativo da empresa. E isso vai ser um erro muito grande dos empresários. Tá, e na Tá? saúde financeira, o Óbvio. cara contar Vou pagar mais impostos, né? Vou pagar impostos a mais que muitas vezes não deveria ter sido pago e, consequentemente, impacta no meu caixa da empresa. Óbvio, esse é o impacto direto que vai existir. Tá. Nós fizemos um dos podcasts que nós gravamos, a gente falou muito de precificação. Qual a estratégia de precificação você recomenda para não perder margem quando tiver essa retenção na fonte? A estratégia principal, hoje, cada vez mais, as margens vêm ficando cada vez mais apertadas dos seus produtos. Porque existem muitas concorrências, entre outras coisas, né? A estratégia principal vai ser feito uma boa análise fiscal para saber qual que é a tributação específica e, pelo que eu tenho visto bastante, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, a tendência dessas empresas é ser lucro real. Porque se eu sou lucro real, eu vou ter uma exceção da legislação. Não vai ser descontado tudo 100% do split payment. Ele vai me deixar dar a oportunidade de eu fazer de fato a apuração e mostrar para o governo e ter que pagar uma guia depois apartada ou não. E no real eu tenho essa possibilidade de fazer. Já no presumido, no simples, eu já não tenho essa possibilidade de fazer. Então, é uma dica. É olhar muito bem para a tributação, para aquele seu produto, obviamente, para você conseguir de fato entender e aí conseguir estar muito amparado no mercado com aquele produto seu especificamente. Tá. Ô, Cris, agora de uma forma geral, né, de todo esse mito da reforma, todas essas questões, fake news ou não, quais os sinais indicam que uma empresa ainda não está totalmente preparada para esse novo cenário tributário? Toda empresa que não tem um nível de organização, que ela não tem um fluxo de caixa efetivo, ela não tem um DFC, ela não tem um DRE, ela não tem aí um fluxo de caixa projetado, ela não tem um plano de orçamentar o futuro. Essas empresas vão sofrer demais com a reforma tributária, porque impacta diretamente a questão tributária, seja ela sendo retida na fonte ou seja ela sendo pago diretamente para as empresas, a empresa recolhendo diretamente o seu tributo para o ente federativo. Se você não tiver uma organização financeira muito bem afinco, vai sofrer e vai ter grandes impactos na reforma tributária. Então, a dica agora é o ano, é a hora... É momento de se organizar. De se organizar, de Exatamente. ir atrás de uma contabilidade que vai dar essa assessoria, que vai dar esse suporte, porque uma empresa que tiver essa assessoria, esse suporte, ela vai ter uma margem competitiva no mercado. Com certeza, com certeza. Se você tiver uma contabilidade Ela não muito vai- alinhada contigo, estando próximo e te direcionando essa questão tributária e te mostrando quais são os caminhos, é óbvio que você vai sair na frente, né? Esse ano, a reforma tributária não teve tantos impactos financeiramente, Sim. né? Não está aumentando a parte tributária, está entrando somente o IBS e o CBS, que está sendo diluído entre os impostos. Ok. Só que já está em teste o sistema do governo para que o ano que vem dê um próximo passo. E a organização na reforma tributária, o planejamento fiscal das empresas, ele é fundamental e sine qua non para qualquer tipo de empresa. Então, quem não tem Vai sofrer muito. uma contabilidade participativa, próxima, é a hora agora. É a hora agora. Tá se É a hora. estreitando. É o momento de você ter uma pessoa do seu lado para te direcionar. Porque não adianta quando 27, 28 entrar, todas esses novos impostos, falar, e agora eu tenho que correr atrás. Sim, eu sempre costumo dizer que a gente toma algumas ações preventivas e algumas ações corretivas. Aqueles empresários que vão deixar para correr atrás disso no ano que vem ou no próximo ano, tá tomando uma ação corretiva. E muitas vezes tem pessoas que já tomou ações preventivas desde já, que tá com o pé à frente, já tá muito mais à frente em questão de organização. Óbvio, aquela pessoa vai nadar de braçada no mercado, é óbvio, né? Quando se Então, toma, é o momento. Porque se toma mais pra frente, pode estar perdendo dinheiro. Exatamente, é o momento é agora. Para você se preparar, entender a reforma tributária, entender a sua questão fiscal, entender quais são os impactos para os próximos anos e aí, consequentemente, tomar algumas ações para que você saia na frente de fato e seja competitivo com E os produtos. esteja preparado Com certeza. para 27, 28, que é o ano que realmente Vai ter grandes alterações. Exatamente. É isso aí. Então é isso. Se você empresário, empresária, quer se preparar para o novo cenário tributário, entre em contato com a Aro Contabilidade. A gente vai deixar o link aqui embaixo. E eu gostaria de agradecer, mais uma vez, Cristiano, Maria Laura, e a você que está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, curte, comenta, compartilha com os seus amigos, conhecidos. E até o próximo vídeo.